O Via Justiça de hoje sobre precatórios, dívidas que a Justiça reconhece por sentença e o Estado demora a pagar. Participando do programa, o juiz Ramon Tássio de Oliveira, coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Dione Ferreira Santos, procuradora municipal de Belo Horizonte. O CNJ esclarece que a dívida dos precatórios supera os 94 bilhões de reais. Esta seria a dívida histórica, ou seja, não atualizada, já que o reajuste dos valores é feito no ato do pagamento. Veja agora os dados do CNJ. Estados e municípios devem 87 bilhões e meio de reais em processos na Justiça Estadual. Já a Justiça Trabalhista registra cerca de 7 bilhões de dívidas em precatórios. Na Justiça Comum, as administrações estaduais concentram mais da metade da dívida, 48 bilhões de reais. As prefeituras devem 32 bilhões e meio e as autarquias e órgãos da administração indireta quase 7 bilhões. Os estados e municípios do Sudeste concentram 70% da dívida em precatórios da Justiça Estadual, mais de 60 bilhões de reais. Segundo o CNJ, muitos tribunais não se estruturaram para executar a missão atribuída pela lei dos precatórios. Qual deveria ser essa estrutura, doutor Ramon? A dívida é grande. Os tribunais, de fato, eles têm que ter uma estruturação melhor. Por quê? Porque a partir de 2009, com essa emenda 62, a responsabilidade dos tribunais cresceu. Se antes o poder público não tinha aquela obrigação de depositar o recurso junto ao tribunal, a partir dessa emenda, o recurso atinente à dívida do precatório deve ser depositado no Tribunal de Justiça, porque lá na emenda 62, e eu vejo essa emenda com bons olhos, porque ela inclusive força o devedor a pagar essa dívida. Então na emenda 62 tem a seguinte expressão: além da inscrição do precatório em orçamento, o devedor tem que alocar o recurso, ou seja, depositar o recurso nas contas administradas pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, com esse recurso, o presidente do Tribunal de Justiça paga os precatórios. Então, ele tem, todos os tribunais têm que ter essa estrutura suficiente, até porque é uma dívida gigantesca. Como o doutor Ramon falou, a emenda constitucional 62 de 2009, ela transferiu ao Poder Judiciário a atribuição de administrar as dívidas e pagamentos dos precatórios. A senhora acha, doutora Dione, o doutor Ramon acha que foi positiva? E a opinião da senhora, essa transferência para o Poder Judiciário foi boa? Foi boa a ideia de entregar ao Judiciário a responsabilidade pelos pagamentos? Olha, Carla, a emenda 62, na verdade, tem vários aspectos extremamente positivos. E, de fato, para o ente público devedor, a metodologia se tornou mais fácil. Então, nós temos uma obrigação hoje de fazer depósitos perante o Tribunal de Justiça. Nós cumprimos exatamente essa obrigação. Então, o município de Belo Horizonte hoje está totalmente regular dentro dos procedimentos da emenda, faz os seus depósitos em dia e é claro que, com isso, a sobrecarga do Tribunal de Justiça é maior. Então, de fato, os tribunais hoje estão sobrecarregados, mas alguém tem que gerenciar isso. Então, no modo como está, acredito que é positivo. Vimos até aqui que estados e municípios são os grandes devedores, os 26 estados, o Distrito Federal e 2.995 municípios brasileiros têm dívida em precatórios, segundo o CNJ. E aí eu pergunto para o senhor, doutor Ramon, como resolver a situação dos precatórios em Minas e no país com os recursos escassos de estados e municípios? A emenda 62, ela propiciou exatamente um planejamento para que essa dívida fosse paga. Diferentemente das outras emendas, a 62, ela tem o seguinte sentido: aquela dívida acumulada, bem como essa dívida que for formada, a dívida que for formada durante o tempo de vigência dessa emenda, dessa disposição transitória, deve ser paga. E o não pagamento dessa dívida no prazo previsto nessa emenda acarreta uma série de sanções àquele administrador omisso. Ela propicia, inclusive, o bloqueio de recursos, propicia, inclusive, a responsabilização do administrador público administrativamente e no campo tributário. Ela, enfim, dá uma série de possibilidades para que propicie ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça, mecanismo para forçar esse pagamento. Acredito que a emenda
por si só, abre o espaço para que o devedor, então, programe esse pagamento. Porque o prazo de 15 anos disparado a partir de 2010 foi, na concepção do povo, ou seja, dos nossos representantes, um prazo suficiente para que esse pagamento aconteça. Então, não vai ser mais como antes, aquele pagamento que o devedor não teria condições de pagar. Vai ser um pagamento planejado. Então, esse é o aspecto positivo dessa emenda. Vamos para as considerações finais, começando pela senhora, doutora Joane. Bom, eu acredito que aqui em Minas Gerais é um estado de sucesso, nessa solução por uma característica bem mineira, um dedinho de prosa. Então, com um dedinho de prosa, uma conversa, a gente consegue resolver os precatórios, consegue conciliar, mesmo que seja necessário um parcelamento, mesmo que seja necessário uma negociação sobre os valores. Então, eu acredito na solução desse problema, acredito que nesse prazo de 15 anos esse problema deixará de existir e acredito que conversando a gente se entende. Considerações finais do senhor, doutor Ramon. Eu aposto muito na conciliação, e a conciliação é um mecanismo usado desde muito tempo. A conciliação ela foi usada lá pelos pais de Santa Rita de Cássia, lá no século XIV. Então não é algo novo, é algo antigo e é algo que nós temos que apostar, porque é uma dívida gigantesca, com escassez de recursos, com escolhas trágicas que têm que ser feitas. Então a conciliação é a melhor forma da gente contornar todo esse problema. Mas Minas Gerais, felizmente, as conciliações têm propiciado a equação do pagamento dessa dívida. E eu disse no início o seguinte, a dívida mineira ela é uma dívida que pode ser paga. Por quê? O total dessa dívida está na casa dos 4 bilhões e 700 milhões. Nós temos aí, dos 853 municípios, apenas 466 devendo precatórios. E desses 466, 200 estão em dia com o pagamento da sua dívida. Então, nós temos 200 e poucos municípios só beneficiando desse planejamento, isso além do Estado, desse planejamento propiciado pela emenda do pagamento dentro desses 15 anos. Ou seja, 3 anos já transcorreram até 2012. Muito obrigado, nós vamos ter mais 12 anos. Muito obrigado à senhora, doutora Joane. Eu Ver Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou vejustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.